Olá, caríssimos, bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar de um tema bem básico de geometria diferencial, mas extremamente importante, que é o conceito de parametrização por comprimento de arco. É um tema um pouquinho técnico, mas ele é um passo fundamental para que no próximo vídeo eu consiga finalmente discutir com vocês qual é o conceito de curvatura de uma curva. Então esse é um passo que é muito bonito matematicamente, muito elegante, um pouco técnico, vou usar algumas coisinhas de cálculo. Quem não domina essas coisinhas de cálculo consegue acompanhar a ideia e vai ter que acreditar na parte um pouquinho mais formal, mais técnica. E vai chegar numa situação assim muito elegante, em que eu vou mostrar, vou argumentar que toda curva tem uma parametrização por comprimento de arco. E isso vai permitir que depois eu fale em curvatura. Então vamos lá. Imagine uma curva parametrizada, então é uma função do intervalo contido na reta no R2 ou no R3. Agora eu vou explicitar que o intervalo é AB, intervalo de extremidades A e B. Essa curva eu quero regular, não quero ter problemas de diferenciação, eu quero poder derivar essa curva, que as componentes das derivadas sejam contínuas e, portanto, todo o processo que eu fizer de integração com as derivadas funciona bem porque as derivadas são contínuas. E, como vocês sabem, a teoria de integração funciona bem para funções contínuas. Regular, que quer dizer que a derivada é sempre diferente de zero. Vetor, derivada, nunca se anula. Eu discuti num vídeo passado que o comprimento da curva é a integral de A até B do módulo da derivada. Derivada a gente interpreta aqui como um vetor e o módulo do vetor, ou a norma do vetor, a integral disso dá o comprimento, certo? Então, como uma coisa que a gente pode imaginar aqui, você pode imaginar o intervalo AB da reta real. No espaço, nós temos a curva gama, ou melhor, a curva alfa, sendo percorrida. Para cada t do intervalo AB, tem exatamente um único ponto na curva alfa. Pode acontecer da alfa não ser injetora, ter diferentes t's que passam pelo mesmo ponto no espaço. Isso acontece. Mas para cada t tem um ponto bem definido. Se tiver essa intersecção, é porque existem dois valores de t que passam pelo mesmo ponto, mas para cada um desses t's, eu sei onde está exatamente a curva. E agora eu vou olhar para uma função que ela está relacionada com a ideia de comprimento de arco, mas que é o comprimento de arco até um certo ponto. Então, ao invés de fazer a integral de A até B, no intervalo todo, eu faço a integral de A até T, a variável de integração é o alfa' de S, ds, e para cada t, eu olho o comprimento do trecho da curva de A até t. É isso que essa função mede. O comprimento de um trecho da curva, saindo do ponto inicial, que é o alfa de A, até o ponto alfa de t, que é um pedaço da curva. Quando eu começo, L de A é zero, porque a integral de A até A é zero. E quando eu chego no B, dá o comprimento inteiro da curva, que é o L de gama, que é a integral de A até B, quando eu faço t igual a B, da integral de A até B. Teorema fundamental do cálculo. A derivada de uma integral é o integrando. Então, esta função que eu construí aqui, comprimento de trechos da gama, ela tem uma derivada estritamente positiva. Isso significa que essa função, comprimento de arco, ela está definida nesse AB e ela toma imagens no zero, L de gama. Quando eu começo no A, ela vale zero. Quando eu chego no B, ela vale o comprimento total da curva. E essa função que eu chamei de L. E esta função, ela é estritamente crescente. Como que eu sei disso? Porque a derivada é estritamente positiva. Esse fato vem do fato que o L'
de t é estritamente maior que zero. Uma função que tem derivada estritamente positiva é estritamente crescente. Tá? Portanto, a L é bijetora. Ela faz uma bijeção entre A, B e 0, L de gama. E, portanto, ela é inversível, invertível. Eu já fiz vídeos falando de invertibilidade de função. E, portanto, existe a função L a menos 1, que calculada num certo parâmetro aqui, que eu posso chamar de U, ela vai me dar um certo valor t, e eu vou usar essa função. E essa função, L a menos 1, quando eu derivo a derivada, esse é o teorema da função inversa, é 1 sobre a alfa' calculado em L a menos 1 de U. A alfa' está calculado aqui no AB, né? Então, quando eu derivo, eu pego a função inversa L a menos 1 e calculo a derivada aqui no ponto U, é 1 sobre a derivada da alfa, mas no ponto lá atrás, L a menos 1 de U. Tudo isso é técnico, tudo isso é cálculo, está lá no cálculo 1. Qual que é a importância disso? Eu vou fazer uma reparametrização da curva alfa. Vou fazer uma curva gama, que agora vai estar definida no intervalo de 0 L de gama, a valores no R2, e essa nova curva gama de um certo parâmetro U, ela é a alfa calculado em L a menos 1 de U. Ao invés de parametrizar a curva alfa a partir do AB, eu parametrizo a partir do 0 L de gama, usando o parâmetro U. Como aqui tem uma bijeção, para cada U eu tenho um único t, e aí eu calculo alfa de t e eu parametrizei a curva. O traço dessa gama é igual ao traço da alfa, eu só mudei a parametrização. E qual que é o fato fundamental que tem aqui? Qual que é a importância disso? É que se você calcular agora a derivada da gama de U, a gama de U, ela tem como derivada o alfa' no L a menos 1 de U, vezes a derivada do L a menos 1 de U. É a regra da cadeia para derivação, que essa gama ficou composta do L a menos 1 alfa. Essa é a regra da cadeia. E se você tomar o módulo desse gama' no U, vai ser o módulo do alfa' e a derivada. A derivada tem 1 sobre o módulo. Então vai ter módulo de alfa', 1 sobre o módulo de alfa', a derivada da gama é 1. Isso significa que a gama está parametrizada por comprimento de arco. Então, parametrizada por comprimento de arco, o que significa isso? Parametrizada por comprimento de arco é uma curva em que o módulo do alfa' é sempre 1. E o que esse exemplo aqui, essa construção mostra? Que toda curva regular, classe C1, satisfaz tudo isso que eu acabei de construir, e toda curva pode ser reparametrizada por comprimento de arco. Então eu acabei de demonstrar esse teorema. Toda curva bem comportada pode ser reparametrizada por comprimento de arco. É por isso que nos livros de geometria diferencial, a partir logo do começo, eles falam, a partir de agora vamos supor que todas as curvas são parametrizadas por comprimento de arco. É um procedimento lícito. E primeira aplicação desse conceito, e daí eu vou continuar no próximo vídeo falando de curvatura. A primeira aplicação. Se o módulo de alfa'
de S é 1, isso significa que o produto escalar, então aqui a hora precisa saber outra coisa de cálculo, produto escalar. Que o produto escalar alfa' por alfa', que é o módulo ao quadrado, também é 1. E se você derivar essa igualdade, você fica com a segunda derivada, alfa' mais primeira derivada, segunda derivada, deriva uma vez aqui, isso tudo dá 0. Mais uma informação de álgebra linear, o produto escalar é comutativo, então alfa duas linhas, alfa', ou alfa', alfa duas linhas são iguais. Isso dá 2 vezes o alfa duas linhas, enfim. Alfa duas linhas de S, alfa' de S é 0. Significa que o produto escalar é 0, significa que a segunda derivada é perpendicular à primeira derivada. Então, olha como isso dá uma primeira aplicação importante. Eu pego uma curva qualquer, regular, bem comportada. Troco a parametrização para ser uma parametrização por comprimento de arco. E a partir daí eu vou trabalhar com esta parametrização. A segunda derivada, a primeira derivada tem módulo 1 e a segunda derivada é perpendicular à primeira. Então isso fornece uma técnica para achar reta perpendicular a uma curva. A derivada primeira dá a reta tangente, a derivada segunda dá a reta normal, a reta perpendicular à curva, que é uma coisa super rica. Mas vai dar uma outra informação, que é a informação da curvatura. Isso eu vou fazer no próximo vídeo.